Final de semana do GP do México de Fórmula 1 e tudo que me vem na cabeça, sendo bem sincero, é que eu gostaria de ter a autoestima do pai do Sérgio Pérez. De verdade. Vocês viram o que o senhor Antônio Pérez falou para a imprensa local? E é importante que eu dê ênfase para o local, junto com a palavra imprensa. Ele disse com todas as letras que ele tem plena convicção de que o filho dele será campeão mundial de Fórmula 1. Veja bem, ele não está falando do potencial do Sérgio Pérez para isso, mas sim da certeza de que o Pérez vai conquistar o título mundial um dia. E que para ele, o Antônio Pérez, o que falta para o Sérgio Pérez é que as peças certas se alinhem ou se encaixem para que isso aconteça. Bom, a gente poderia fazer piada disso, mas essa fala tem alguns pontos que precisam ser analisados e também algumas camadas que foram ocultadas, não pelo seu Antônio, mas que elas estão circundando a situação da Red Bull nesse momento e que eu quero conversar com você num outro vídeo. Para começo de conversa, a gente sabe que o Sérgio Pérez um dia teve todas as peças encaixadinhas para ser campeão do mundo. E isso aconteceu, sei lá, com o RB19, quando a Red Bull teve o melhor carro do grid e, estatisticamente falando, o melhor carro da história da categoria. Quais foram as peças que faltaram para o Sérgio Pérez para ele ser campeão naquele ano? Na verdade, sobrou uma peça, que era aquela peça que estava lá no outro carro, entre o assento e o volante, chamada Max Verstappen. Se não existisse Max Verstappen na vida de Sérgio Pérez, muito provavelmente ele seria campeão do mundo, porque ele teria dirigido o melhor carro de todos os tempos. Mas todo mundo sabe que isso não aconteceu. Assim, não que o Pérez seja um piloto extraordinário, mas ele também não é um cabeça de bagre. Eu acho que a Red Bull tem muito a agradecer ao Pérez por causa daquela final em Abu Dhabi 2021. E antes daquela final, tudo que o Pérez estava fazendo em pista, que foi muito mais efetivo do que, por exemplo, o Bottas fez no mesmo campeonato, que não ajudou em nada o Lewis Hamilton, que também não teria ajudado porque Michael Masi. Então a Red Bull tem uma dívida de gratidão com o Pérez, e até acredito, e eu estou gravando esse vídeo numa sexta-feira, eu vou publicar no sábado, não estou acompanhando as notícias ao longo da sexta-feira sobre a Fórmula 1, pode ser que esse vídeo seja descartado automaticamente se vier o anúncio, mas toda essa especulação sobre uma possível aposentadoria do Pérez anunciada no GP do México é até uma forma respeitosa da Red Bull e de todos os envolvidos para mostrar esse agradecimento ao piloto mexicano. Apesar de que a gente tem que olhar para o outro lado da moeda. Há muito tempo o Sérgio Pérez não entrega uma performance digna de ser o segundo piloto da Red Bull. E Christian Horner, Helmut Marko, todos os envolvidos entendem que para ser campeão do mundo precisa ter um segundo piloto pontuando. Tanto que a gente tem um campeonato de construtores super acirrado em 2024, com a McLaren na frente e com a Ferrari agora com chances de ser campeã de construtores por conta das melhorias técnicas. E é claro que eu devo levar em consideração que a Red Bull andou para trás ao longo do ano, mas Sérgio Pérez não consegue entregar. Isso está também na conta do piloto. Apesar de que ele sempre reclamou que ele tinha que brigar com um carro muito mais do que o Verstappen, e que o tempo mostrou que ele estava falando a verdade, porque todos esses problemas que o Verstappen está sentindo agora com o carro da Red Bull, ele já sentia antes, e olhando para trás, a falta de desempenho do Pérez também está na conta disso. Então, o Pérez tem esses pontos para serem analisados na trajetória dele. Agora, essa fala do senhor Antônio, que a gente poderia muito bem estar zoando, ela aconteceu no México para uma imprensa local. Repercute no mundo inteiro porque, afinal de contas, temos a internet, temos as redes sociais, qualquer coisa que é dita aqui em 5 ou 10 minutos está em qualquer lugar do mundo, então tem uma repercussão natural. Antes seria visto como piada, e boa parte das pessoas estão vendo como piada. Eu comecei esse vídeo achando que era uma piada, mas vamos pensar um pouco. É o pai protegendo o filho, não apenas na questão da autoestima, mas da narrativa estabelecida.
Não seria uma fala para tentar disfarçar o tal possível anúncio de término de carreira do Sérgio Pérez? Lembrando sempre que o piloto mexicano renovou o seu contrato com a Red Bull ao longo desse ano, mas tem muitos afirmando que essa renovação é um proforma, que ela não teria feito e que efetivamente não seria aplicada porque a Red Bull estaria pensando no outro piloto. Então talvez o seu Antônio estivesse tentando proteger um possível anúncio de término de carreira do Pérez. Ao mesmo tempo, nós temos várias bolas pingando pela segunda vaga na Red Bull. E aqui a gente tem que dizer, o Liam Lawson, que no GP dos Estados Unidos, metaforicamente falando, massacrou Yuki Tsunoda, uma performance excelente, impressionante, dentro das condições apresentadas e dentro do seu cenário específico, pilotando uma Vicarb. O Lawson foi muito bem, chegou na zona de pontos. Meio que alugou um apartamento triplex na cabeça do piloto japonês, que também está interessado em pilotar a Red Bull. Quem não está, a própria Honda está se mobilizando para tentar colocar o Tsunoda para pelo menos, sei lá, fazer um treino com a Red Bull. Temos o Franco Colapinto, eu não descartaria o nome do argentino nessa altura do campeonato, porque é outro que está chamando a atenção, dentro e fora das pistas, tanto que há quem diga que a Williams está se incomodando com as declarações dele, muito longas, e é coisa dos latinos mesmo. A gente gosta de falar, a gente gosta de prolongar nas respostas, e é o lance do profissionalismo da Fórmula 1, e o europeu não gosta muito de piadinhas, as piadas dos europeus, principalmente dos britânicos, são sempre muito sarcásticas, até um nome difícil, sarcásticas e secas, mas difícil para falar plena 1h da tarde. Eu tô com fome, tô querendo almoçar. Você sabe agora os horários que eu gravo os vídeos aqui. Então, o Colapinto tá chamando atenção pelo desempenho dele na Williams e tá ganhando o respeito do grid a ponto da gente não fazer piada de quinta série com o nome dele. E também não podemos descartar, e essa é uma informação que apareceu nos últimos dias, a possibilidade de um Oscar Piastri na Red Bull. Porque dizem, na boca pequena, que o Mark Webber, que tem boas relações com a Red Bull, que é o empresário do Piastri, tá enchendo o saco do Horner e do Marco para que pelo menos eles ouçam o que ele tem a dizer sobre uma proposta para a contratação do Piastri, uma possível migração do Piastri da McLaren para a Red Bull, porque o Webber vê o potencial do Piastri ser campeão do mundo. Muito provavelmente já falou para ele como foi a experiência de viver de falsas promessas dentro da própria Red Bull, competindo com o Sebastian Vettel e sendo a sombra do Vettel. Algo que, sinceramente, criou traumas no Webber ao longo de toda a passagem dele na Red Bull, e até hoje acho que ele sente falta, o trauma disso. Então, o Webber deve estar preparando a cabeça do Piastri para ser primeiro piloto na equipe dos energéticos, até porque a gente sabe que Max Verstappen não é eterno ali. Ou o Verstappen vai se aposentar de forma precoce para muita gente, mas a gente tem que lembrar que o Verstappen está há 10 anos na Fórmula 1, ou ele vai para um carro que vai oferecer maiores e melhores condições de ser campeão do mundo. E aí a gente olha para a Mercedes, olha para outras equipes, mais a Mercedes mesmo, porque Aston Martin, só se o Adrian Newey chamar o Verstappen para Aston Martin, aí o Fernando Alonso enlouquece. Que eu duvido que vai acontecer. Tem também lá o filho Stroll, o menino Stroll, que vai ficar por lá. Então, a gente tem que olhar para essas camadas diante das declarações do senhor Antônio Pérez. Acho que ele está defendendo o filho. Se eu fosse pai do Sérgio Pérez, eu faria a mesma coisa. Acho que ele está tentando dar um pouco de ar de dignidade para uma possível saída do Sérgio Pérez da categoria, se for anunciada nesse final de semana. Eu tô deixando esse registro em vídeo para dizer, olha, eu avisei antes, é o pai tentando proteger essa narrativa ou tentando proteger a surpresa, se bem que em tempos de internet e também dos insiders na Fórmula 1 essas surpresas tendem a cair de forma rápida, mas por incrível que pareça é menos digno de piada do que parece. Eu acho que eu faria a mesma coisa se fosse o Antônio Pérez, mas que eu quero o terapeuta desse homem. Quero saber qual é o antidepressivo que ele toma. E gostaria de ter a autoestima dele lidando com depressão e crise de ansiedade como eu lido? Com certeza eu gostaria. Porque, olha, para dar essa declaração, é autoestima lá no topo, tá, seu Antônio?